Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. Então estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para a gente estudar mais um pedacinho aí do catecismo, do nosso catecismo da Igreja Católica, né? Hoje nós vamos dar continuidade ali ainda no artigo 3º, tentando finalizar ele, né? Para que a gente possa ir para frente ali. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do número 484. Antes nós estudamos um pouquinho ali sobre as naturezas divina e humana de Jesus, né? Sobre a vontade, sobre Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e iniciando ali com a encarnação, que é o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo, né? E tudo isso para nos salvar e vencer o pecado que havia nos separado de Deus, né? E a partir de agora, então, nós vamos ver sobre a concepção de Jesus e um pouquinho também dos dogmas marianos, né? Então vamos pedir a unção do Espírito Santo sobre nós, né? Que ele venha nos ungir a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, nos trazer a vontade de Deus para o nosso estudo desta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, que a Santíssima Trindade venha nos envolver e permanecer conosco nesta noite, né, de mais um momento de formação. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade ali a partir do número 484, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, né? E o Catecismo traz para nós que a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações para a vinda do Verbo encarnado, então o Filho de Deus, né? E que Jesus foi concebido no poder do Espírito Santo. Você pode ler para mim, por favor? A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Isso. Então, a concepção de Maria no poder do Espírito Santo é um dogma para a nossa igreja, né? Por que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Porque ele, sendo divino, ele não podia ter um pai humano aqui na Terra. Ele precisou de uma mãe, né? De um útero humano, né? Mas ele não teve pai biológico, né? Porque nenhum homem poderia gerar o Filho de Deus no seio da Virgem Maria, né? Então ele não poderia ser, teria que ser essa união entre o divino e o humano, através do poder do Espírito Santo, né? E falando um pouquinho a respeito da plenitude dos tempos, né? Vamos ver o que significa essa plenitude dos tempos, né? Quando Jesus se encarna na humanidade, né? O tempo estava maduro, estava preparado para essa chegada do Messias que haveria de vir, que já era anunciado ali em todo o Antigo Testamento. Aliás, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus, né? E se a gente for olhar o contexto daquele momento histórico, né, em que Jesus nasce, né? Ali havia, há cerca de 300 antes, os gregos dominavam aquela região
e por influência grega ficou para o legado ali da língua grega e também da filosofia, e isso ajudou a propagação do evangelho. Por quê? Porque uma pessoa contribuiu extremamente para que o evangelho, né, a boa nova de Jesus fosse anunciada a todos os povos daquela região, né? E essa pessoa foi Paulo. Paulo era judeu, porém ele era um cidadão romano também, ele tinha a cidadania romana e ele conhecia muito bem a língua grega e a filosofia. Isso ajudou Paulo a fundar todas as comunidades que ele fundou, e graças a Paulo, então, o evangelho se expande em toda aquela região do Mediterrâneo, né? Porque ele poderia circular livremente em todas aquelas cidades, aqueles portos, né? Outra coisa que contribuiu bastante também foi o estabelecimento do Império Romano ali, né? Que o Império Romano, no momento do nascimento de Jesus, era o Império Romano que comandava a região. E o Império Romano, ele contribuiu muito para que cessasse as guerras entre aqueles povos que viviam sempre em guerra. E o Império Romano acaba estabelecendo a paz romana, né? O que seria a paz romana, Gil? A paz romana seria que dentro do direito romano, né, o que ele contribuiu para dentro do império mantivesse o domínio romano. O domínio romano. Por isso que chama-se o Mar Nosso, que era o Mediterrâneo, que vem do latim Mar Nosso, que queriam estender a paz a todos os povos com quem eles dominavam e conviviam, né? Pelo menos até as fronteiras, até os confins do império. Então a paz romana devia estar ali dentro. Tanto que muitos povos, quando se sentiam ameaçados, né, corriam para dentro do Império Romano, porque lá dentro do Império estavam seguros da paz romana. Então o Império Romano ele ajudava nessa questão de manter a paz na região, né? E outra questão também que o Império Romano trouxe foi o desenvolvimento, né? Desenvolvimento urbano das cidades, né? A construção de estradas, portos, a navegação, né? Isso também ajudou bastante, né? O Império Romano, dentro da tecnologia que conhecia-se na época, né? Afinal de contas, o Mediterrâneo é um mar grande, mas não é um mar, né? E a navegação realmente era remo, né? E a vela quadrada, que era a vela o que o Império Romano ficou um relegado do Império Romano foi realmente como chegar no Império dentro do conhecimento da tecnologia que tinha na época, que era a base do cavalo, as informações corriam, né? Era através das estradas, né? Eles conseguiram traçar quase uma parte do Império Romano dentro da Europa, estradas e caminhos que até hoje são usados esses caminhos. Então, mais de 30 mil quilômetros fizeram, né? Nas estradas para que passasse quando tinha que mandar o exército, por exemplo, né? Que passava a tropa romana, né? Com carroça e tal. Tinha as estradas prontas para isso, né? Então tudo isso, essa logística, né, que o exército... Fala-se até que eles o cidadão romano, que vai ver estudar história, vai ver tem lugares da Península Itálica, por exemplo, que é lugar de verão, passear o imperador, mas existia até sistema de turismo entre os povos, dentro dos romanos, para que pudessem viajar na época de férias. Então isso é uma forma bem adiantada, evoluída de civilização que eles tinham, né? Então isso acabou favorecendo essa logística, né? Acabou favorecendo que Paulo, então, tinha todo esse desenvolvimento a seu favor, né? Porque até hoje são conhecidos os caminhos de São Paulo, né? Que são essas estradas que ele utilizava e também os portos, a navegação entre os portos. Contribuiu então para que o evangelho se propagasse ali por toda essa região, né? Então, por isso a plenitude dos tempos. Naquele momento o mundo estava preparado, havia a possibilidade da encarnação do Filho de Deus e que depois a sua palavra fosse levada para todas as nações, inclusive as pagãs, né? Então isso foi muito importante, né? E
Então isso se refere à plenitude dos tempos, né? E depois ele vai trazer para nós, né, que Jesus foi concebido como homem no seio da Virgem Maria, sendo um filho único do Pai, e ele é Cristo, é ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, ao mago, a João Batista, né? Ainda que depois ele só vai se manifestar a algumas pessoas, mas ele é ungido pelo Espírito Santo desde sua existência humana, né? Então, verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Deus nascido da Virgem Maria, né? Então, nós vamos ver agora sobre a predestinação da Virgem Maria, né? Então, que o Pai das Misericórdias, que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Isso. Então, a Lumen Gentium traz para nós, né, essa questão de que Maria é a nova Eva, né? Inaugura uma nova Eva, uma nova mulher, uma nova mãe da humanidade, né? Porque Deus precisou de Maria pois ele enviou o seu filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura, né? Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, que viria a se tornar a nova Eva, né? E Maria, na realidade, todo o Antigo Testamento, né, vai falar de mulheres